Aí tá. Puxa mais pra cá. Não, tá sim, tá certo. Boa noite. Boa noite. Tony, tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Certinho? Podemos começar? Podemos. Então tá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Ana Paula Seychella, sou assistente da diretoria da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL. Para quem não conhece a CNMAL, a nossa diretoria é composta pela doutora Roberta Mello, de São Paulo, que é a nossa presidente, a doutora Andréia Oliveira de Minas, que é a nossa vice-presidente, a doutora Heloísa Cardoso, do Paraná, que é a nossa secretária, a doutora Milena Vilela, de São Paulo, que é a nossa tesoureira, a doutora Júlia Bastos, do Espírito Santo, que é assistente da diretoria, e eu também, que sou assistente aqui no Rio. Né? Para quem não conhece a CNMAL, a missão da CNMAL é divulgar o papel da mulher no agronegócio e incentivar e estimular o estudo do direito agrário e do agrarismo no Brasil e no exterior. E hoje, na nossa terceira live, né, eu tenho a honra aqui de entrevistar esse grande agrarista, que é o professor Darcy Zibet, né? E, bom, vou falar um pouquinho do currículo dele, né? Que é extenso, mas vou tentar resumir aqui. Ele tem doutorado em Ciências Jurídicos Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino, é especialista em Sociologia, Notariado, Filosofia do Direito, Direito Internacional Econômico e da Integração, é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi o primeiro procurador do IBRA, hoje o INCRA, né, no Rio Grande do Sul, foi professor da Uniriter, em Porto Alegre, do IUMA, é membro da União Mundial dos Agraristas Universitários, com sede em Pisa, na Itália, é fundador e atual presidente da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários, e mentor e inspirador da criação da nossa comissão, da CNMAL, Comissão Nacional das Mulheres Agraristas. E hoje o professor Darcy vai nos contar um pouquinho da vida dele, da formação, da sua experiência, né? E desde já, professor Darcy, eu, em nome da Comissão das Mulheres, agradeço, né, que o senhor tenha aceitado o nosso convite. Né? E agora eu passo a palavra ao professor Darcy, né, pedindo que ele comece, né, o nosso bate-papo aqui, falando um pouquinho da infância dele, como tudo isso começou, como é que esse amor pelo direito agrário e pelo agrarismo começou na vida dele. Boa noite, professor Darcy. A palavra é sua. Boa noite, muito obrigado. As minhas cordiais saudações à doutora Ana Paula Seychella, que está me entrevistando, e saudando da pessoa da doutora Roberta Mello, que é a presidente da Comissão das Mulheres, saúdo toda a diretoria e todas as associadas que são pertencendo à Comissão das Mulheres e, consequentemente, são da UBAL. E eu saúdo a todos os agraristas e agraristas que me assistem, que me dão a honra da sua assistência, bem como os agraristas que não são filiados ao UBAL. Mas, antes de entrar no mérito da pergunta que me proporcionou, que eu responderei com muito prazer, eu quero me caracterizar como costumo me considerar aqui, especialmente, pelo professor o Wellington Pacheco Barros. Ele disse que eu sou um sonhador. Mas, às vezes, a palavra sonhador é um pouco que não seja, vou dizer, muito objetiva. Eu digo que eu sou sonhador, sou mais do que sonhador, sou um visionário. É verdade. Mas eu sou pragmático. Eu quero sonhar, mas ver as coisas acontecer. Assim como eu aprendi com Monteiro Lobato, que, como criança, todo mundo assistia, inclusive na televisão, os livros deles, a Dona Benta e tal. Uhum. E ele tem uma expressão muito interessante que diz o seguinte, que antes de realizar precisa sonhar. Então, sonhar para poder realizar.
E eu sempre tive essa ideia, então sempre procurei aonde eu ia, achei o livro de Júlio Verne, Marco Polo, eu gostava das aventuras dos descobridores e marinheiros, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, aqueles que fizeram descoberta do heliocentrismo e do geocentrismo, como Galileu Galilei, Copérnico. Então, essa questão visionária de ter uma visão mundial sempre me atraiu. Mas eu vou aproveitar de também cumprimentar a senhora, minha esposa, que é a minha parceira, ela que me ajuda, é o meu coração de ouro, e também a filha Giovana, que mora no Rio como médica, lutadora, e baseada nela é que também, nessas duas mulheres, é que me inspirei também a proporcionar a criação da Comissão Nacional das Mulheres, porque eu acredito na mulher. Pois bem, a minha infância foi muito feliz, mas muito trabalhosa. Os meus pais eram descendentes de imigrantes italianos. O meu pai era agricultor e a minha mãe professora. Então, de manhã, o meu pai pegava os bois e a carroça e ia para a roça. Não ficava perto da onde a gente morava, ficava um pouco distanciado, porque a gente morava numa casa ao lado da escola, que era de propriedade da comunidade. E aí o meu pai ia para a lavoura, terminada a aula, a minha tarefa era encilhar o cavalo, enquanto a mãe terminava de fazer a comida e eu levava o almoço para o meu pai lá na lavoura. E é claro que depois eu fazia ajudava meu pai na lavoura, em tudo que era tarefa que fosse possível por mim. E uma das mais difíceis era na época de bater feijão, que tinha que usar o manguá e no pleno calor do meio-dia, com o sol quente, para o feijão sair da vagem. Mas eu tinha uma outra tarefa muito importante, que era uma vez por mês eu tinha que ir para o moinho, levar um saco de milho e um saco de trigo para fazer farinha. Só que tinha que descascar o milho e tinha que debulhar o milho à mão, tinha que fazer. Era muito sacrificado debulhar o milho à mão, porque naquela época não tinha a debulhadeira, que era muito rudimentar. Assim como toda a tarefa da lavoura era a enxada, o arado puxado a boi, enfim. Então, a minha tarefa era ir para o moinho, às vezes levava a cavalo, é muito longe, às vezes era quase 2 horas de viagem para ir e 2 horas para voltar. Então, tinha que, de manhã cedo, aguardar lá para moer o trigo e o milho para depois trazer a farinha de volta. Então, na verdade, eu era o filho mais velho de 9 filhos que a minha mãe teve. E também, então, eu tinha mais compromissos para ajudar a família. Mas uma lembrança que eu guardo muito é da senhora minha mãe, porque ela era uma pessoa de muita fé. Ela acreditava nas forças divinas para poder suportar as dificuldades e as tarefas que ela tinha como mãe e como professora. E, ademais, ela me ensinou, na época, era a época getuliana, e a gente nacionalista, contra Hitler,
etc. Então, a gente tinha que cantar o hino nacional. Aprendeu desde guri, desde pequeno, cantava o hino nacional. E no 7 de setembro a gente tinha que usar o uniforme da escola. E cada um comprava uma bandeirinha. Aham. E ia em marcha, e um na frente carregando a bandeira do Brasil. E então a gente cantava o hino nacional. Aí, com isso aí, a mãe, como professora, por inspiração lá do Getúlio Vargas, que era o nosso presidente, eu criei amor à pátria, que eu mantenho até hoje. Olha só. Essa é o que eu, resumidamente, o que eu posso dizer para a minha infância. Claro que teria outras peripécias. Sim. Obrigado. Imagina, professor. E fala um pouquinho sobre o curso que o senhor fez de técnico agrícola. Esse curso de técnico agrícola é inesquecível para mim, porque lá eu tive um professor que dizia que a árvore atrai chuva. Outro professor que era especialista em solo, dava topografia, a gente tinha que fazer medições, aprender a fazer, e nos propiciou, durante o curso da Escola Técnica de Agricultura de Viamão, um estágio em Carazinho para fazer prática de terraceamento do solo. Inclusive fazendo a lavração em curvas de nível. Claro, hoje tem outras tecnologias, mas na época era mais avançada para combater a erosão, era fazer terraceamento. E uma outra lembrança boa que eu tenho da escola é que durante esse período estava na política o Fernando Ferrari. E lá nós tínhamos um centro acadêmico e tinha rádio eletrola e tal, para a gente se divertir, para jogar ping-pong, uma biblioteca e tal. Então, eu escutava os discursos de Fernando Ferrari. E o Fernando Ferrari estava defendendo, era o trabalhador rural, e até que ele conseguiu estender os direitos trabalhistas ao homem do campo, que a CLT de 43 do Getúlio tinha excluído do seu amparo. E o Fernando Ferrari também era descendente de imigrantes italianos. Sim. E também então sabia os problemas do pequeno produtor, além do empregado. E ele dizia que o asilo, a aposentadoria do produtor rural, do pequeno e do trabalhador rural, era o asilo se houvesse vaga. Então, ele conclamava o Congresso Nacional, a população toda, para aprovar o Estatuto do Trabalhador Rural. Eis que não foi tarefa muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, o Fernando Ferrari ele falava sobre a boa política, ele defendia, a boa política nacional do país, do Estado e do país, estimulando o amor à pátria. E então eu aprendi com ele que a gente tinha que pensar grande, e pensar grande também eu aprendi lá na Escola Técnica de Viamão. Tá certo, professor, tá certo. E como é que foi o seu ingresso na Faculdade de Direito, professor? Pois olha, assim que eu me formei na ETA, ou melhor dito, durante o curso lá da ETA, um professor meu, que acabou completando 100 anos semana passada, 100 anos. Olha. Paulo Schenini, o nome dele.
ele soube que eu era um aluno lá da ETA que era bom em português e que sabia um pouco de latim. Aí ele me convidou para ir na casa dele. E a dona Flávia, a mulher dele, ela queria sair de lá, da casa onde ela morava, que fica perto da escola, mas ela é no interior. E ela foi criada em Guaporé, na alta sociedade, e de repente vai morar no campo. E ela queria sair de lá, então empurrou o marido para fazer o curso de Direito. Sim. Tá bom, começamos a estudar, mas toda 3, 4 vezes por semana e coisa, a gente se encontrava. Me oferecia almoço, claro, né? Tudo bem. E aí, então, lá pelas tantas, ela diz assim, por que eu também não ia fazer o curso de Direito? Aí fiquei pensando e fiquei sabendo, pesquisando, que, como na verdade eu queria ser professor do ensino agrícola, e o salário do professor do ensino agrícola fosse agrônomo ou agrotécnico, como era o meu caso, o salário era igual, eu pensei assim, não, então eu vou ser professor do ensino agrícola e vou fazer direito. E fizemos o vestibular junto, passamos. Só que fomos fazer vestibular na Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, porque lá ainda era frequência livre, ia lá durante um período no fim de semestre, no fim do ano, para fazer provas. Tinha que estudar em casa, depois ia lá só fazer prova. E assim passei os 3 anos lá. Aí, na mudança do governo, eu tinha uma certa amizade com gente que participou do novo governo do Estado. E eu consegui uma transferência, porque eu tinha sido designado em Nova Bassano, no interior de Nova Prata, que era o mais próximo de Passo Fundo. Sim. Então, eu consegui transferência próximo a Porto Alegre. Quando eu estava, então, no 3º ano, já tinha feito o 3º ano lá em Passo Fundo, tinha passado, claro. E aí, então, eu falei com o professor Galeno Lacerda, que era o diretor da Faculdade de Direito da URGS, e ele nomeou uma comissãozinha lá, de amigos dele, para me fazer uma entrevista e tal. Chegaram a me perguntar o que era ato jurídico. Claro que as coisas rudimentares eu sabia de cor, porque eu decorava o Código Civil. Então, eu fui aceito como transferido e terminei o 4º e 5º ano na Faculdade de Direito da URGS. E com muita honra, muita honra. Então, a nossa turma aqui da URGS foi a primeira turma que teve frequência obrigatória no curso, porque até então era frequência livre, como fora lá em Passo Fundo. Sim. E, professor Daci, como é que foi o seu ingresso como procurador no INCRA? Foi bem. Eu queria fazer ainda um comentário sobre o curso da Faculdade de Direito. Tá, pode falar. Eu tive lá no 5º ano, no último ano, um professor de filosofia chamado Armando Câmara. Armando Câmara. Era um catedrático de um conhecimento extraordinário. E ele questionava tudo. Questionou, inclusive, o conceito de justiça do direito romano, que diz
dar a cada um o que é seu. E ele argumentava que esse conceito não era completo. Uhum. Então, ele acrescentava, dar a cada um o que é seu, sim, porém, tendo em vista o bem comum. Sim. Como em 1964, que era o 4º ano de Direito que eu estava fazendo antes de chegar com o Armando Câmara, eu tinha lido o Estatuto da Terra já. Olha. O artigo 2º falava sobre a função social da propriedade. Então, na aula, quando ele questionava a questão do conceito romano de justiça, eu perguntei, digo, professor, a função social da terra, que está agora aqui na legislação aí, o que tem aqui a ver com esse conceito que o senhor está defendendo? Diz ele, tem tudo a ver, é exatamente isso. Aí eu fiquei tranquilo, eu fiquei muito tranquilo. Mas é uma lembrança boa que eu guardo do professor Armando Câmara, e não consigo esquecer o conceito de justiça dele, que é dar a cada um do que é seu, porém tendo em vista o bem comum. Tá certo, professor, tá certo. E professor, fala um pouquinho, então, como é que foi o seu ingresso no INCRA? Assim que no último semestre do 5º ano, houve um curso organizado pela Secretaria da Educação sobre ensino técnico, um curso pedagógico para todos os profissionais que não fossem diplomados na área da educação, porque o governo do Estado queria continuar a política anterior do Leonardo Brizola de expandir o ensino, a educação e o ensino técnico no Rio Grande do Sul. Aí eu conheci um senhor lá que estava no nosso grupo, ele era diretor, então, do IGRA, doutor Paulo Brandão Rebelo. Sim. E eu fiz amizade com ele e disse para ele assim, digo, olha, doutor Paulo Brandão, se o senhor souber da existência de um curso agrário, um curso vinculado à área agrária, rural e tal, o senhor me avisa? Aviso, dizendo. Quando foi em março do ano seguinte, eu recebi um telefonema dele dizendo o seguinte, olha, lá no Rio vai ter um curso de Direito Agrário promovido pelo IBRA, que depois transformado em INCRA, lá na PUC do Rio de Janeiro. É um mês o curso. Olha só, no Rio. Aí eu levantei o céu, digo, é comigo. Peguei, falei com a minha chefia, a essa altura dos acontecimentos, eu estava à disposição da Secretaria da Educação, então foi mais fácil me liberar. O meu chefe disse assim, olha, lá não podemos pagar passagem, nem estadia, e nem muito menos diária. Agora, podemos fazer, ele te libera ponto, pode ir lá fazer o curso. Eu fui. Fui fazer. No meio do curso, eu ia lá na Cinelândia, tinha onde estava exposto numa banca de jornal, estava o Correio do Povo, que era bem grande, era dobrado, então era assim. Diz assim, criada a delegacia do IBRA no Rio Grande do Sul. Olha só. Digo, é comigo. Aí me esforcei, conheci tudo que era órgão agrário lá do Rio de Janeiro. Depois alguns foram extintos, e outros transferidos para Brasília, claro. E aí, quando eu voltei, me apresentei, fui falar com meu amigo, esse doutor Paulo Brandão Rebelo, olha, estou de volta,
Eu trouxe aqui um certificado bonito do curso e eu fui lá fazer. Aí eu vou te apresentar, diz ele, pro coordenador do IBRA. Me levou no gabinete do coordenador do IBRA, me apresentou, olha, isso aqui é um amigo meu, foi fazer um curso de Direito Agrário do IBRA lá no Rio, e tal, ele gosta do direito agrário. Aí o Falconete Cavalcante de Fialho, que era o novo coordenador, que era o primeiro coordenador, me disse, quando é que eu queria começar a trabalhar? Aí Olha, o que ele o queria. meu passaporte para ingressar como procurador do IGRA foi fazer o curso de Direito Agrário lá no Rio de Janeiro. Janeiro, E olha aí só. comecei a trabalhar no IGRA. Que bacana, professor, que bacana. E, professor, conta um pouquinho sobre o IDASUL, como é que o senhor idealizou, quais foram as principais realizações no IDASUL? Pois é interessante, precisava ampliar o espaço para contar a história, mas o Idaçu foi idealizado num dia, eu acho que uma semana antes de vir embora para Porto Alegre, no final do curso lá do Rio. Eu fui passar uma tarde no Jardim Botânico lá do Rio. Uhum. Fiquei lá sozinho, contemplando a natureza, olhando para o céu, para as árvores, para os passarinhos, para as flores. Aí veio uma ideia. Uhum. Eu vou fundar o Instituto de Direito Agrário lá em Porto Alegre. Eu quero entrar no IBRA e fundar o Instituto de Direito Agrário. Olha só. Bom, aí, procurador do IBRA eu já era, então fundei o Instituto. Uhum. Aí nós fizemos belas promoções, porque eu não me sentia bem dentro de um gabinete, preso no gabinete de Uhum. procurador. Eu queria sair, fazer curso, seminário, conhecer outras pessoas, fazer novos contatos, enfim, enxergar o mundo. Uhum. E então nós fizemos o primeiro curso com o centro acadêmico. Eu começava por baixo, pequeno, para ser mais fácil. Então, o presidente do centro acadêmico, Maurício Cardoso, da PUC, Ah. era um líder espetacular. Programamos de fazer o curso, ele aceitou. Aí depois o diretor começou a apoiar e Uhum. combinamos o seguinte: olha, vamos dividir as inscrições, 50% para o Idaçu e 50% para o centro acadêmico. Topa? Uhum. Topo. Está feito. Sabe quantos alunos ele levou lá para o nosso seminário que nós fizemos aqui no Colégio Rosário? 400 Olha, 400 inscrições houveram. sucesso. E os participantes, os palestrantes, um foi Otávio Melo Varenga, e eu, por minha conta e risco, eu viajei para o Rio de Janeiro para fazer o convite para ele, e ele veio fazer a palestra. Convidamos um diretor do IBRA também, que era do Rio, e o professor Fernando Sodero, lá da Universidade de São Paulo, que ele foi primeiro procurador do IBRA, aí depois se transferiu lá para São Paulo, ele criou o curso de pós-graduação em Direito Agrário lá na Universidade de São Paulo. Uhum. E ele veio. E quem estava presente era o desembargador Osvaldo Opitz, que, inclusive, ele é autor, entre outros livros, desse aqui, Tratado de Direito Agrário Brasileiro. Olha, professor. E ele me contou como é que foi que ele entrou na área do direito agrário. Ele me disse que estudou a locação urbana e depois diz ele assim,
Mas tem a rural também, então vou fazer o do rural. Então começou a fazer o estudo da locação rural sobre arrendamento de parceria. Acabou gostando, acabou pegando o gostinho do direito agrário, depois ele lançou mais 2 livros e terminou lançando o Tratado de Direito Agrário Brasileiro pela Saraiva de São Paulo. Então, esse seminário aqui, o primeiro que foi realizado em 69, tem um fato interessante. A última aula, o último dia, foi no dia que o homem chegou na Lua. Olha em só. 1969. Aí um professor chegou e falou, pois olha, o homem está chegando na Lua e aqui no Rio Grande do Sul nós estamos fazendo o primeiro curso de Direito Agrário. Muito bom. E aí eu fiz amizade com o professor Osvaldo Lopes. Ele não falhava em nenhum evento agrarista. E ele me disse uma frase muito importante que eu nunca consigo esquecer. Ele disse que a cultura não ocupa espaço. Tem razão, tem razão. A cultura não ocupa espaço. Então vamos ver. E eu, então, aí agora vai ficar sabendo por que eu fiz uma série de cursos. Fale um pouquinho sobre esses cursos que o senhor fez, sociologia, notariado, do direito internacional econômico, da integração. Fala um pouquinho por que o senhor fez todos esses cursos, a importância. Tudo bem, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre isso de filosofia, porque como catedrático do direito, que nem o Rui Lima, o Armando Câmara, tinham direito a 2 assistentes. Um dos assistentes do professor Armando Câmara era tabelião. E ele inventou de criar um curso lá. Claro, foi só esse que saiu. Se eu não fizesse, eu não teria outra oportunidade de fazer. E então esse criou sobre notariado. O notariado, papel do tabelião, de examinar documentos, porque depois tem que ser levado para o registro de imóveis. Até porque nós sabemos que até o próprio registro de imóveis, nosso brasileiro, ele não tem fé pública absoluta. Ele tem uma fé pública relativa. O alemão, sim, é absoluto. É absoluto. Aqui está iniciando agora o georreferenciamento, que pode ser que amanhã, logo mais adiante, o nosso registro também seja. O curso do notariado me serviu. Eu fui presidente de uma comissão discriminatória de terras devolutas em São Nicolau, no estado. E seguido tinha que voltar para lá. Até que conseguimos resolver a questão, o INCRA mediu toda a área, dividiu nos lotes, examinamos os documentos que tinha, concedemos o título definitivo e, enfim, ficou uma área regularizada. Aí, como me serviu também esse estudo do notariado, que lá no INCRA, muita gente estava oferecendo, escuta bem, oferecendo áreas para serem desapropriadas. As áreas estavam cruzadas, cheias de poceiro, mas ofereceu ao INCRA desapropriar para ganhar uma indenização.
Aí, como eu tinha feito o notariado, eu examinei a documentação. Eu digo assim, mas aqui, esse processo, esse, não cabe desapropriação nem indenização. Aqui cabe fazer uso capião. Aí eu fiz por escrito a proposição ao coordenador regional do INCRA, e ele topou. Então o INCRA fez um convênio com a Procuradoria-Geral do Estado. Nós fizemos um convênio. Eu que procurei a Procuradoria para fazer a aproximação. E acabou dando certo. Então o INCRA faria a medição da área, a divisão de lotes, lote por lote, memorial descritivo, todo bonitinho e tal, etc. E o procurador da Procuradoria-Geral do Estado ingressou a calculação. E assim nós regularizamos uma série de áreas aqui no Estado, sem o INCRA precisar desapropriar e sem indenizar. Olha só. Sobre o curso, então, de notariado, a lei teria mais coisa, porque eu passei 30 dias em Rondônia, a convite da Procuradoria-Geral, mas não vou falar nesse momento, vou deixar para falar em outra oportunidade. Eu queria falar um pouco sobre o curso de pós-graduação em filosofia. Eu queria dizer que filosofia é bom lembrar sempre. O que significa a palavra filosofia? Aí, filosofia vem de uma palavra grega, aonde que philos quer dizer amigo, e sofia quer dizer sabedoria. Então, filosofia é amigo da sabedoria. É tão simples, né? Não é verdade? Então, há quem escreva, até divulgue, que estimular o estudo da filosofia, dizendo que a Sofia é uma mulher bonita que nunca envelhece. E todo mundo gosta dela, todo mundo gosta da Sofia. Então, é amigo da sabedoria. E a sabedoria, eu aprendi mais nesse curso, que a filosofia ela visa contemplar o pensamento e o conhecimento para que seja levado na prática. Digo, é a minha filosofia de vida isso. Eu sou pragmático. Só que eu tenho que saber o que fazer e eu tenho que saber como fazer. Então, eu quero fazer as duas coisas. E por isso que eu sou mais executivo do que só idealizador. O de internacional econômico de integração é interessante. Nessa época, foi fundado o Mercosul. Em 1991, casualmente, por Fernando Collor de Mello, que era o presidente da República. Foi firmado lá em Assunção. E todos nós sabemos quais são os países que compõem o Mercosul. Sabemos também que a Venezuela está suspensa porque é antidemocrática. Enfim, a OAB criou uma comissão do Mercosul. E essa comissão era coordenada pela professora Maristela Basso. Lá na Universidade de São Paulo. Aí, a gente sonhava que ia ser criadas as comissões, o parlamento, o poder judiciário, assim como existe na União Europeia, e tal, etc.
A Maristela, então, inventou um curso de Direito Internacional Econômico de Integração, lá no município. E é claro que eu fui fazer o curso. Eu fui fazer o curso e aprendi lá no curso. Ela levou professores para falar sobre a criação da ONU, as organizações da ONU, a Unesco, a FAO, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, enfim, o GATT, que muito mais tarde depois se transformou em Organização Mundial do Comércio, né? E os tratados assim entre vários países. Então, foi muito útil para ter uma visão vamos dizer, político-administrativa mundial e internacional. Esse foi o mérito do curso que eu tive nesse aspecto do direito lá da Unicinos. E que outros cursos, professor, de que o senhor participou que foram importantes para a sua formação? Olha, basicamente são dois cursos que não têm nada a ver com o direito nem com a filosofia. Um deles foi sobre um curso que eu fiz, foi chefia e liderança. Olha, interessante, importante. Um curso de chefia e liderança. E um dos professores era, casualmente, foi o pai do Lamarck, que foi nosso presidente regional e nacional da UAB. Frederico Lamarck. E esse curso de liderança me ensinou, porque como eu tinha criado o IDASUR, eu gostava de liderança, saber como lidar com as pessoas, qual é a habilidade que deve ter, como deve conduzir, como deve conquistar, que a gente deve ter uma certa humildade, que senão a gente não consegue penetrar na alma do outro. Enfim, esse curso me foi útil, muito útil até hoje. E o outro curso que eu fiz foi que eu era na juventude, eu tinha uma ambição política. Eu tinha ambição política. Eu queria até ser ministro da Agricultura, sei lá, sonhava, coisa que veio na minha cabeça. Eu não sabia explicar isso. Aí surgiu o Instituto de Estudos e Formação Política. Eu fui lá, me inscrevi, comecei a participar. Lá pelas tantas eu digo assim, mas vamos incluir aqui o programa de ação rural, como dentro do Instituto. Acabou sendo aprovado o programa de ação rural. E, casualmente, veja bem, aqui eu tenho um livro, O Homem e a Terra. O Homem e o Campo, tá vendo? O campo, isso. Mais perto. O Homem e o Campo. Pois bem, o Marco Marcelo era o presidente da Fundação Milton Campos, lá em Brasília. E ele organizou esse grande evento chamado O Homem e o Campo. Sim. E nesse evento, 6 pessoas do IFEP, lá do instituto que eu estava, do curso que eu estava frequentando, vinculados ao Plano Rural, apresentaram trabalho. Eu apresentei 2. Um sobre garantia de preços mínimos
E o outro foi de que o imóvel tinha que ser explorado 100% e não 70% para não ser passível de desapropriação. E outro falou sobre a contratos agrários, outro sobre eletrificação rural, e assim vai. Eu sei que os nossos trabalhos foram publicados nesse livro. Foi o meu primeiro artigo da minha vida que foi assim transformado, divulgado em livro. Que bacana, professor. Então, esse curso de formação política, embora vamos dizer, na época podia ser partidária, na verdade, eu aprendi muito com essa questão, com esse curso, como é que é a política, como a gente deve atuar com a política, e aprendi, sabe o que eu aprendi? Como a gente deve usar os políticos para proveito nosso, sem a gente se comprometer. Isso é muito importante. Saber usar os políticos com habilidade, diplomacia, sem a gente se comprometer. Porque se vai fazer uma coisa boa, ele colaborou, fica gratificado que colaborou e está pago, tá pago, fica bem assim. É verdade. Essa por isso que eu achei interessante de falar sobre isso, que não tem nada a ver com o meu temário. Pode continuar. É válido, viu? Do senhor tudo é válido. Professor, a gente tem aqui, menos de 10 minutos, tá? Então, eu vou passar para a próxima pergunta, tá? E aí eu acho que a gente vai ter que encerrar, porque o nosso tempo vai terminar. Mas a gente já deixa avisado para o pessoal aí que vai ter uma segunda live, talvez domingo, né? Eu vou confirmar com a diretoria da comissão. E aí a gente vai poder prosseguir aqui, porque o senhor tem muita história para contar. 1 hora vai ser muito pouco mesmo, né? Então, eu vou passar para a próxima pergunta, e aí eu acho que a gente vai ter que encerrar. Tá bom, professor? Faz a última pergunta, então, sobre o professor. Isso, a gente vai ter que fazer outra live. Uma vai ser pouco, professor. Como conseguiu realizar a sua primeira obra escrita, Legislação Agrária Brasileira, sem internet, professor? Meu Deus, logo que eu entrei no Lincoln, o Estatuto da Terra era uma espécie de constituição agrária. Cada mês, cada dia saía uma nova lei, um decreto, uma instrução, mais isso, no ano seguinte saía outro, saía outro, saía outro. A gente vivia confuso de tanta legislação. Eu resolvi compilar. Eu comecei a compilar a legislação, organizei tudo bonitinho, bonitinho, bonitinho e tal, né? Aí, o que aconteceu? Perto, na mesma rua onde estava situado o Ibra, e depois de Igra, que era na Duque de Caxias, ficava perto da praça, era dos padres jesuítas, aquele prédio. Na mesma rua Duque de Caxias, perto do viaduto, foi construído um prédio novo, sendo que o prédio era um andar, era só um apartamento por andar. Aí eu me encantei, digo, opa, quem sabe lá se não dou amanhã lá por aqui. Porque eu também gosto das coisas boas, né? Claro. E quem é que não gosta? Então, eu fui lá no corretor, sabia onde é que era, falei com o corretor, aí ele me disse que tinha que pagar 80% e 80% eu teria que financiar. Seria financiado pelo BNH na época, hoje é a Caixa Econômica, né?
Aí eu digo, olha, mas eu só tenho 10 mil de entrada. Não, mas 10 mil não serve. É muito pouco. Então eu fui lá no BNH, falei com o diretor do BNH, era meu amigo. Casualmente era meu amigo, conhecido. Eu digo, olha, Lores Exato era o nome dele. Quem sabe lá, eu quero comprar esse apartamento porque ele é bonito, está bem localizado, fica lá no centro, na Duque, perto da praça, dos Três Poderes, enfim. Eu vou ficar por aqui no mundo central de Porto Alegre. Dizendo, não, eu consigo ser 100% aqui. Eu consigo 100% de financiamento. Muito bem. Aí eu voltei e falei com o corretor. Digo, olha, vou comprar e conseguir 80% de financiamento. O corretor deu louco de parceiro porque ia ganhar comissão dele, né? Ia ganhar comissão o corretor. E aí então, o que aconteceu? O diretor da empresa, sabe o que ele veio me dizer? O senhor é funcionário público, amanhã não vai ter dinheiro nem para pagar o financiamento e muito menos para pagar o condomínio. Me calou no fundo aquilo.